pessoal. Eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos falar sobre contabilidade e orçamento público. Vamos lá? Bom, a nossa ementa, a gente vai ter hoje instrumentos de planejamento do governo, receitas e despesas públicas e estágios da receita e da despesa. Só que assim, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. No passado, costumava-se falar que a contabilidade pública era diferente da contabilidade do setor privado. Pessoal, isso acabou. O Brasil, em 2007, finalzinho de 2007, 2008, aderiu às práticas internacionais de contabilidade para o setor privado. Mas o setor público também teve essa aderência um pouquinho mais tarde, em 2015. Então, hoje, as normas de contabilidade privada se aplicam, em muita maioria dos casos, para o setor público também. E a gente vai ver aqui os principais pontos. Logicamente, a gente sempre tem algumas diferenças, só que a gente vai pontuar as partes mais importantes. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a depreciação no setor público não tinha antes de 2015. Era muito difícil algum órgão fazer a depreciação. Hoje, isso já tem, é normal, uma prática comum. Então, muitas coisas ainda estão se acertando, mas a gente já tem as mesmas normas. Inclusive, a estrutura conceitual é muito parecida. Vamos lá? Então, assim, quais são os assuntos da aula de hoje? Então, eu peguei alguns pontos que são fundamentais, mas também, assim, importantes para os brasileiros. Somos cidadãos, então a gente tem que se preocupar com contabilidade pública. As pessoas costumam achar que contabilidade pública é somente para aquelas pessoas que são funcionários públicos. Não, pessoal. Nós, enquanto brasileiros, a gente tem que entender o que está sendo divulgado nos portais de transparência, o que está sendo divulgado pelo governo, o resultado das suas ações. Lembra bem, as demonstrações de contábeis do setor privado é para dar uma noção aos investidores do que é a contabilidade, quais são as ações, como é que está o patrimônio, o fluxo de caixa e coisa e tal. Mas no setor público isso também é importante, porque são os recursos geridos da população, os recursos da população colocados ao dispor dos gestores públicos, que são os nossos recursos. Então, a gente tem que prestar também muita atenção nisso aí. Então, e também eu peguei alguns tópicos que caiu no último exame de suficiência e trouxe para a gente conversar. Quem trabalha também com empresa, tem muita empresa privada que trabalha com contratos do setor público. Então, isso também é importante. As empresas que trabalham com o setor público precisam entender muito bem o que está sendo apresentado ali pelo setor público, tá bom? E, como eu já falei, nós também somos as partes interessadas, somos usuários da informação da contabilidade pública, porque os nossos recursos, dos nossos impostos, dos nossos tributos que estão sendo geridos. Então, vamos lá? Bora? Então, primeiro ponto que a gente vai falar são os instrumentos de planejamento do governo. Na Constituição Federal de 1988, o governo passou a ter uns instrumentos de planejamento. São 3. O PPA, que são os planos plurianuais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Eles são leis de iniciativa do Poder Executivo. Normalmente, vou dar o exemplo aqui do presidente da República, governador do Estado e os prefeitos, né? Então, mas vou falar hoje do Orçamento Federal só para a gente facilitar. Então, o presidente da República vai fazer a lei orçamentária, os PPAs, a LDO, e vai passar para o Poder Legislativo autorizar. E aí, o PPA ele cumpre uma função de plano estratégico. Ele tem vigência para 4 anos. A LDO já vai fazer uma ponte. Até eu botei uma pontezinha aqui, deixa eu ver se a canetinha está escrevendo. Tá. Botei uma pontezinha aqui, que o plano plurianual liga os orçamentos anuais e a LDO está aqui no meio. A LDO, ela integra a Lei Orçamentária Anual ao PPA. E a LOA, ela é feita... Bom, então, o PPA é para 4 anos, a LDO é 1 ano, e a LDO liga o PPA à LOA. E o que é o orçamento? A LOA, Lei Orçamentária Anual, ela foi concebida para ela estimar o que o governo tem para receber de receitas e para fixar aquilo que o governo pretende gastar de despesas, tá? Autorizando a realização dos gastos públicos. Vamos lá. Até aqui, espero que esteja tudo claro. Então, aqui, botei de novo, porque isso é muito importante, a gente entender o que acontece. Quais são os instrumentos de planejamento do governo? O PPA, que é o Plano Plurianual, válido que planeja os próximos 4 anos.
de governo. Depois eu vou falar uma informação importante. A LDO, que orienta a elaboração da lei orçamentária, e a LOA, que é a lei orçamentária em si, que ela executa os planos do governo, das políticas públicas e dos programas de governo. E aí, gente, como é que isso funciona? No PPA, então, como eu falei para vocês, o prazo, o Poder Executivo vai mandar para o Poder Legislativo aquilo que ele planeja fazer nos próximos 4 anos. E isso tem um prazo, não é assim, eu vou mandar quando eu quiser? Não. Ele tem um prazo definido lá na Constituição que ele precisa mandar esse PPA até 4 meses antes do final do primeiro exercício financeiro do mandato do novo governante. Então, olha só, uma coisa que eu brinco muito com meus alunos em sala de aula. O presidente que entra no primeiro ano de governo, ele vai estar usando os planos do governo anterior. Por quê? Porque não dá tempo, a eleição normalmente é outubro, novembro. Aí o governo entra e não dá tempo dele planejar, até porque ele não sabe quem vai ganhar, né? Tem aquela concorrência e coisa e tal. Então, ele, no primeiro ano de governo, ele está executando os planos do governo anterior. E aí ele tem até 4 meses antes do encerramento do exercício para mandar o plano dele para os últimos 4 anos. Eu até botei aqui uma linha do tempo assim, ó. No primeiro ano, ele está usando os planos de governo do governo anterior. Então, ele vai planejar o segundo, o terceiro e o quarto ano dele e o primeiro ano do exercício seguinte, do mandato da próxima pessoa que entrar, que pode até ser a mesma pessoa, mas ele não sabe como é que ele vai governar os 4 anos, se ele vai estar tá nos próximos 4 anos. Então, aqui eu botei até uma linha do tempo. Então, ele envia para o Legislativo o seu PPA, e a LDO também tem um prazo. A LDO tem que ser enviada até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Então, digamos assim, que a gente está em 2024. Em 2024, vamos supor que entrou um novo governante, aqui em 2024, primeiro ano. Tá? Ele vai ter até 31 de agosto para mandar o PPA dos 4 anos seguintes e até 15 de abril para mandar a LDO. E a LOA, ele também tem até 31 de agosto. Então, no primeiro ano de governo, praticamente, a pessoa que entra não está fazendo nada, ela só está planejando aquilo que ele vai fazer nos próximos 3 anos. Porque no 4º ano já vai ser, talvez, uma outra pessoa. E aí, então, o presidente vai lá e manda até 31 de agosto o PPA. E o poder legislativo, ele vai votar, ver se está tudo ok aquilo ali, vai conferir, vai ver se está tudo ok e tem que devolver até 22 de dezembro. Da mesma forma, a LDO, o Poder Legislativo, lá, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, vai olhar tudo e vai ter que devolver até 17 de julho a LDO. A LOA também tem que devolver até 22 de dezembro. Depois que o Legislativo devolve, que vai entrar em vigor, vai ser publicada a lei e vai ser vigente para 4 anos, no caso do PPA, para 1 ano, no caso da LDO, e para 12 meses a lei orçamentária anual. Vocês entenderam bem? Isso daí, se vocês não entenderam, depois isso vai ficar gravado, vocês voltam e fica aí direitinho. Vou até falar novamente. Então, olha só. No primeiro ano, o presidente entra. Ele está governando com os planos do presidente anterior. Ele vai governar, beleza, para 4 anos. Só que o planejamento também vai ser feito para 4 anos. Então, o último ano de planejamento já vai ser para o governo seguinte. Tá? Isso por quê? Como eu expliquei para vocês, porque não dá tempo da eleição dele fazer o planejamento todo, então fica sempre do ano anterior. Isso, apesar de algumas pessoas acharem que isso foi ruim, não, isso foi muito bom. É preciso planejar para poder executar corretamente. A gente, na vida, também planeja o que a gente vai. Eu quero comprar um carro, vou juntar dinheiro, vou economizar. A gente primeiro planeja para depois gastar. O governo não é diferente, pessoal. Então, e o que o governo planeja? Ele planeja arrecadar receitas e gastar como despesa para promover o quê? O bem comum, né? Para ter a divisão de riquezas do país. Então, a gente paga imposto para quê? Para que todo mundo tenha acesso à saúde, educação e coisa e tal, tá?
E essas despesas e receitas, elas podem ser dentro do orçamento ou fora do orçamento. Ah, professora, mas como é que pode ter coisa fora do orçamento? O governo, ele estima arrecadar e estima gastar tudo aquilo que ele planeja, tudo que está no orçamento. Então, por exemplo, ele planeja arrecadar imposto de renda e depois gastar com saúde, com educação. Tudo bem. Mas existem algumas despesas e receitas que não estão planejadas no orçamento, porque são assim, pode acontecer como pode não. Vou dar um exemplo. Quando o ente público faz uma licitação, ele recebe uma garantia, um percentual estabelecido lá no edital de licitação, para receber como garantia que aquele contrato vai ser executado. Nesse caso, vai entrar como uma receita quando recebe, extra-orçamentária, que a gente, calções em licitações. Então, a empresa que está sendo contratada, ela vai dar uma calção, uma garantia que aquele contrato vai ser executado. Então, quando ela entrega ao cofre público isso daí, é uma receita extra-orçamentária. Depois acabou a licitação, deu tudo certo, não precisou de garantia nenhuma, o governo vai devolver para ela. Aí, nesse caso, é uma despesa extra-orçamentária. Mas hoje a gente vai falar, basicamente, das receitas e despesas orçamentárias, tá bom? Então, o que é receita? A receita agora, a definição da receita para o ente público é bem parecida com a definição de receita lá nas entidades privadas. Então, a receita são aumentos na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundo de contribuições dos proprietários. E as despesas, a mesma coisa, são diminuições da situação patrimonial líquida não oriunda da distribuição dos proprietários. Ah, professora, mas o governo não tem proprietário. É porque a gente está pensando somente no governo como um todo, a administração direta, aqueles órgãos públicos, o Exército, Marinha, Saúde, coisa e tal. Mas tem as empresas públicas, que em algum momento o governo pode colocar recurso. Então, esse recurso que entra de uma empresa pública dado pelo governo, um exemplo de uma Petrobras da vida, se o governo resolver colocar dinheiro na Petrobras, aí é do proprietário. Por quê? O governo tem a maior parte das ações da empresa. Então, assim, quando a gente fala que é do proprietário, é quando o governo injeta em alguma empresa, tá? E as receitas e despesas são contraprestações, pode ser com contraprestação e sem contraprestação. Ah, professora, o que é isso? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as normas brasileiras do setor público, né? Então, vamos lá. Então, as receitas são aumentos e não realizados de ativos, aumentos e decréscimos não realizados de ativos e passivos, consumo de ativos por meio da depreciação, que decresce o patrimônio público, ou redução de potencial serviço. Ah, professora, o que é isso? Na verdade, a receita e a despesa funcionam como na iniciativa privada. A receita aumenta o patrimônio público e a despesa diminui o patrimônio público. Mesma coisa do setor privado, não é? Quando eu falei para vocês que é bem parecido agora, é bem parecido mesmo. A gente tem que se aprofundar. Em 50 minutos não dá para a gente aprofundar muito, mas aqui é um bom momento da gente pegar o gostinho de depois se aprofundar melhor e estudar melhor, tá bom? Gente, tem aluno para mim que fala para mim que a contabilidade pública é chata. Não é, gente. A gente não entende bem, por isso que a gente acha chato. Pessoal, olha só. Quando eu falei para vocês lá no início que o Brasil aderiu às normas internacionais de contabilidade no setor público, foi verdade. E agora também a gente tem normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. E lá no iniciozinho tem lá, olha, está dando um reflexo aqui, eu nem estou enxergando direito, mas vamos lá. Tem as receitas com contraprestação e sem contraprestação. Não sei se assinalei. Primeiro é sem contraprestação, depois e com contraprestação. Então, para o setor público também tem a estrutura conceitual, da mesma forma que tem no setor privado, e ele só separa. Isso daí não tem no setor privado, com e sem contraprestação. Vamos entender o que é isso. Peraí que eu voltei errado aqui. A receita com contraprestação é quando o governo recebe alguma coisa e tem que prestar um serviço em troca. Quando há uma troca, ele recebe recursos e precisa dar o serviço. E a sem contraprestação é quando ele recebe um recurso e não precisa dar nada em troca. A gente vai fazer um exercício que isso vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Por enquanto, vamos falar das receitas e das despesas. As receitas públicas são separadas em receitas correntes e receitas de capital. Beleza? Vou explicar melhor daqui a pouquinho.
E as despesas também, despesas correntes, despesas de capital. Tem essa separação lá, detalhadamente, na Lei 4.320 de 1964. Ela é de antes da Constituição Brasileira, que é de 88, mas ela continua vigente, tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal. Então, olha só. O que são as receitas correntes? São aquelas oriundas dos tributos. O que são tributos? São impostos, taxas e contribuições. Vamos dar um exemplo. O imposto de renda. Uma taxa, a taxa para emissão do passaporte, tá? É uma receita pública. Uma contribuição de melhoria, quando o governo faz alguma melhoria e pega algum recurso em troca. Tem as contribuições sobre o patrimônio, quando o governo utiliza o patrimônio dele para oferir renda. Agropecuária, vindo da pecuária, receitas industriais, quando ele faz alguma coisa da indústria e recebe recursos. Serviços, transferências correntes e outras receitas. Olha, então, basicamente, isso aqui eu vou voltar. O que são as receitas correntes? São aquelas oriundas da arrecadação tributária do governo, né? O governo vive de arrecadar receitas. Então, ele arrecada tributos para depois gastar com despesas. E essas transferências correntes aqui é quando o governo repassa algum recurso para o Estado. Então, o governo arrecadou ICMS, o Estado arrecadou ICMS e tem que repassar para os municípios. Então, ele faz transferências correntes, que quer dizer de tributos. E o que são as receitas de capital? Então, assim, basicamente, as receitas correntes são aquelas de tributos, beleza? Já está, acho que, identificado. E a receita de capital? É aquela quando o governo precisa captar recursos no mercado. Ah, o governo ficou sem dinheiro, precisou pegar empréstimo. Isso daí é uma receita de capital, de operação de crédito, tá? Quando ele precisa vender algum bem e entra no caixa. Então, também é uma receita de capital, tá bom? Então, as receitas correntes de capital tem essa separação. As correntes, basicamente, tributária, e a de capital, normalmente para captar recursos, quando vende algum ativo, algum bem do patrimônio público. E as despesas? Também se separam em despesa corrente e de capital, não é não? Aí, a despesa corrente, ela vai se separar, vai se subdividir em despesas de custeio e transferência corrente. O que é uma despesa de custeio? Aquela para manutenção dos serviços do governo, como a obra de conservação, adaptação, as despesas do funcionalismo público e outras. Basicamente, aquilo que ele precisa para operar, para trabalhar. E as de capital? Quando ela compra algum bem público. Quando entra no orçamento, ela entra como quando o governo compra algum bem público, ele sai do patrimônio dela como um investimento, né? Ah, professora, mas não é quando compra um bem público, não é ativo imobilizado? É que o governo separa o que é orçamento, o que é item patrimonial. Ele entra como uma despesa de capital, mas também é um ativo imobilizado. A gente vai detalhar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho só, porque em 50 minutos não dá para falar tudo, mas já dá para dar uma ideia. Então, vamos lá. A despesa é despesa corrente e despesa de capital. A corrente é basicamente o que ele precisa para funcionar. E a de capital, quando precisa pegar empréstimo, vender bens e coisa e tal. Basicamente, hoje a gente vai resumir assim. E aí, para a gente começar a exemplificar e ficar melhorzinho para vocês, vamos ver o exame de suficiência de 2024. A gente sabe que os contadores precisam fazer o exame de suficiência. Esse ano a gente teve uma nova banca, que é a Fundação Getúlio Vargas, e ela cobrou alguns pontinhos bem interessantes, tá? Eu trouxe aqui uma questão da prova azul, que caiu esse ano, a primeira prova do ano. E em relação a 2024, aí ele pergunta assim: em relação às despesas orçamentárias, as despesas do orçamento público, avalie se as despesas a seguir são classificadas como despesa corrente, são classificadas como despesa corrente. Aí ele botou assim: despesa de custeio, investimento e inversão financeira. O que vocês entenderiam? Em relação às despesas orçamentárias, avalie se as despesas a seguir são classificadas como despesas correntes. Aí ele botou despesa de custeio, investimento e inversão financeira. Olha só, vamos voltar ao slide. A despesa de corrente é somente aquela despesa de custeio. Investimento já é despesa de capital. De novo, agora aqui. São classificadas como despesas correntes. De baixo para cima, inversão financeira.
Inversão financeira, olha aqui, ó, é despesa de capital. Aqui. Inversão financeira é despesa de capital. Investimento é despesa de capital. E despesa de custeio, essa sim, essa é despesa corrente, ó. Para vocês perceberem como está sendo cobrado essa separação lá pelo exame de suficiência. Então, o gabarito somente está correta, essa aqui, despesa de custeio, correta. Somente a despesa de custeio. Então, são despesas correntes, somente a despesa de custeio. Essas duas aqui são despesas de capital. O gabarito é letra A, tá bom? O que vocês acharam? Para aí, tenta fazer de novo, tenta entender, lê de novo. Conseguiram entender? A gente precisa exercitar isso daí sabendo a parte de classificação. Lembrando novamente, onde que está escrito essa separação? Lá na Lei 4.320, de 1964, tá? Lá tem a separação das despesas correntes, das receitas correntes, tudo detalhadozinho. Ah, professora, de 64 ainda está vigente? Tá, está vigente sim, tá? Vamos para outro. Nas eleições, essa aqui foi da prova branca, também de 2024. Nas eleições realizadas em outubro de 22, uma escola do setor público funcionou como sessão eleitoral para a realização da votação. A escola geralmente recebe 5.000 ao ceder seu espaço para a realização de outras atividades. No entanto, como se tratava das eleições, a escola cobrou 4.500. Em outubro de 22, a escola reconheceu como receita. O que vocês acham? Eu vou parar aqui para beber só uma aguinha aqui para melhorar a garganta. Pessoal, vamos tentar entender isso aqui. A escola, ela recebeu 4.500 para ceder o espaço dela. Ela recebeu um recurso que ela vai lançar como receita pública e fez um serviço. Ela cedeu as instalações dela para aquele serviço. E aí, ó, vamos relembrar aqui. Eu falei para vocês que na norma de contabilidade pública, nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, tem as receitas com contraprestação e sem contraprestação. Vocês acham? Ela recebeu recurso para depois prestar um serviço, porque ela colocou à disposição as instalações dela. É uma receita com ou sem contraprestação de serviços? E aí? Quem falou com contraprestação, acertou. Então, vamos revisar? Ela recebeu um recurso público no valor de R$ 4.500 para ceder as instalações. Então, ela prestou um serviço. Essas são as instalações dela, ela prestou um serviço. Então, ela vai registrar esse 4.500 como receita com contraprestação. Gabarito letra A também. Tá bom? A outra também foi letra A. Entenderam, pessoal? Quem não entendeu, depois na gravação, dá uma paradinha, volta lá. Ela prestou um serviço e ela recebeu por isso. Então, uma receita com contraprestação. Ele só quer saber isso, tá? O examinador. Outra, prova amarela. Também do exame de 2024. Um ente público realizou o reconhecimento a título de doação de 3 imóveis para funcionamento de 5 unidades de saúde pública. Então, um ente público realizou o reconhecimento a título de doação. Ele recebeu uma doação de imóveis para funcionamento de unidades de saúde pública. Após enquadrar o reconhecimento como uma transação sem contraprestação, ele recebeu em doação. Recebeu em doação, não precisa prestar serviço nenhum. A contabilidade procedeu. Ela verificou os benefícios econômicos futuros e potencial serviços associados ao ativo. Vou ler tudo, depois vou explicar mais uma coisinha. A mensuração do valor justo dos imóveis em conformidade com as características qualitativas e a observação à restrição da informação contábil. De acordo com a norma, NBC-TSP é Norma Brasileira Contábil Técnica do Setor Público, número 1. Que trata de receita com contraprestação e com manual de contabilidade aplicado ao setor público, MCASP,
A contrapartida no patrimônio público do reconhecimento dos imóveis no ativo deverá ser classificada como? 2 pontos. Só uma coisinha, pessoal. Nessa questão, ele falou assim, ela verificou benefícios econômicos futuros e potencial serviços associados ao ativo. Depois que o Brasil aderiu às normas internacionais de contabilidade, alguns CPCs falaram exatamente isso, que para ser um ativo precisa gerar benefícios econômicos futuros, tá? Exatamente a norma que ele está citando aqui. Para ser reconhecido um ativo, precisa ter benefícios econômicos futuros. No caso dessa questão, se o ente público recebeu em doação um imóvel, 3 imóveis aqui no caso que ele colocou, para a unidade pública de saúde, vai gerar benefício econômico futuro? Vai, pessoal. Vai gerar benefício econômico futuro para a população, que vai ter uma unidade de saúde naquele local. Então, o governo recebeu um bem em doação que vai gerar benefícios econômicos futuros para quem? Para a população. E mensurou o valor justo dos imóveis em conformidade com as características qualitativas e observância da informação contábil. É um outro ponto da norma brasileira de contabilidade. Precisa mensurar a valor justo. O que é mensurar? Mensurar é saber o valor, quanto que custa aquele imóvel. Para ele reconhecer a doação, ele precisa saber quanto que custa aquele imóvel. Ah, eu vou contabilizar como R$1. Pode? Não, tu precisa saber qual o valor de mercado. Mensurar a valor justo é saber o valor de mercado daquele bem para poder registrar adequadamente. Tá bom, pessoal? Isso é só uma... eles colocou isso aqui para ver se vocês sabiam que estava certo, né? E aí, ele perguntou o quê? Ele perguntou como deve ser classificado esse item lá no patrimônio público. Como uma receita de doação. Ele vai ser classificado, a contrapartida no patrimônio público vai ser como uma receita. Ele vai entrar como um bem lá no ativo imobilizado e a contrapartida é uma receita de doação. Difícil? Acho que é só... Quando a gente vê... Muitos alunos meus falam para mim que quando vê contabilidade pública já se assusta. Mas é simples, gente. É só a gente parar, analisar com calma, ver o passo a passo que tudo dá certo. Tá, então agora eu já falei bastante de despesa de receita pública, né? Bastante nesse tempo que a gente tem. Agora vamos falar de estágios da receita pública. Pessoal, a receita pública, ela tem passinhos, né? Eu botei até patinhas aqui, como eu gosto muito de cachorro, botei patinhas ou passinhos para ser percorrido até chegar ao cofre público. Tá? Quais são esses passos na receita pública? Naquele, normalmente, de tributos e coisa e tal. Primeiro, o governo faz uma previsão. Quanto que o governo planeja receber de receita no ano que vem? Para colocar lá ou no PPA, que a gente já falou para 4 anos, ou na Lei Orçamentária Anual. Então, quanto o governo prevê para as suas receitas para o próximo ano? Primeiro, ele prevê. Depois ele lança. Então, ele vai fazer a previsão, vai colocar lá no orçamento público, depois ele vai lançar. Né? Eu sempre brinco com meus alunos para decorar as fases da receita pública, eu vou botar aqui em cima. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, né? Para decorar. PLAR. Né? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Depois ele vai lançar. O que é lançar o tributo? De acordo lá com o Código Tributário, tem uma separação, tem uma explicação do que é lançamento. Basicamente, é mais fácil entender nas prefeituras. Todos nós, a gente paga o IPTU lá nas prefeituras, seja ela qual for. Então, o governo, normalmente, no início, o governo do municipal, ele emite o carnezinho do IPTU. Quando ele emite o carnezinho do IPTU, aquilo se chama lançamento tributário. E aí ele emite aquele carnezinho e manda para a gente, nós, pobres coitados, pagar o IPTU. Então, esse é o lançamento. Pessoal, esse lançamento aqui tem vários tipos. Onde vocês podem ver o tipo, porque não é o nosso objetivo nessa aula. No Código Tributário Nacional, ele tem lá os tipos de lançamento, que é por ofício ou direto, por homologação, declaração ou misto. Se o nosso tempo ficar legal, a gente no final até volta e explico mais um pouquinho, mas acho que não vai dar para explicar tudo, né? 50 minutos é pouquinho. Então, esse é o segundo passinho da receita pública. Depois ele arrecada. Então, vamos pensar no exemplo que eu dei do carnê do IPTU. Ele arrecada. Nós vamos lá e pagamos o imposto para o governo. Ele faz a arrecadação nessa fase, é a terceira fase.
ocorre quando a gente vai lá no nosso banco e paga o IPTU. Finalmente, vai para o quarto passinho, que é o recolhimento, quando entra efetivamente na conta do poder público. É o recolhimento, se chama o recolhimento efetivo. Então, ó, as fases da Receita Pública: PLA, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, tá bom? O pessoal costuma confundir muito aqui essa arrecadação e recolhimento. Mas vamos pensar, se a gente pagou para um banco privado qualquer lá, porque hoje em dia a gente consegue pagar o tributo em alguns bancos, né? Então, arrecadou para aquele banco X. Depois, aquele banco X vai repassar para o governo, quando entra na conta do governo, que é o recolhimento efetivo. Então, são esses os passinhos da Receita Pública, tá bom? A despesa pública também tem passinhos, também tem patinhas para chegar ao seu objetivo. Para decorar, ó, fixação, empenho, liquidação e pagamento, FELP, tá? Ah, professora, mas tem que decorar. Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Então, primeiro, o governo fixa quanto o governo prevê de gastar nas suas contas para o ano seguinte, para o ano ou para os anos seguintes, né? Então, ele primeiro fixa quanto que ele vai gastar. Coloca lá no orçamento. Depois eu vou chegar aqui nessa fase intermediária. Depois ele empenha. Quando o orçamento está vigente, ele fez a estimativa quanto que ele vai gastar para, sei lá, para 2026. Em 2025, ele vai lá fixar quanto que ele vai gastar. Quando chega 2026, efetivamente, ele vai começar a empenhar, que ele vai começar a gastar. O que é o empenho? É um ato do governo para autorizar a realização de uma despesa. Então, digamos que ele faça uma licitação, ele emite uma nota de empenho, assinadazinha, bonitinho, tudo direitinho, dizendo para a empresa: ó, empresa, eu vou contratar você para, sei lá, para me enviar ambulância. Eu comprei ambulância, eu faço uma nota de empenho para dizer que você está autorizado a me enviar as ambulâncias. É um documento, tá? É feito um documento, realmente. Depois, esse aqui é o segundo passo. Ele passa para a liquidação. Então, olha só, ele fez a licitação, ele comprou ambulâncias, ele emitiu a nota de empenho, e aí a empresa de qual ele comprou a ambulância chega lá e entrega a ambulância com a nota fiscal. Contabilidade tem que ter nota fiscal. Esse é o momento da liquidação, quando o governo efetivamente percebe aquilo que confere se aquilo que ele comprou está certinho, a ambulância está direitinho lá, está com os 4 pneus, está bonitinho, está tudo direitinho. E com a nota fiscal, precisa da nota fiscal, tá? É nesse momento que ele vai lançar lá na contabilidade pública aquele bem, aquela ambulância que ele comprou. E o último passinho, o quarto passinho, é o pagamento, quando o governo paga aquilo que ele recebeu. Ele recebeu a nota fiscal da ambulância e foi lá, pagou. Então, é o quarto estágio. Por que eu botei esse intermediário aqui? Porque a gente sabe que em alguns livros são só pontuados esses 4 estágios da despesa pública: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Mas alguns autores falam, e é uma coisa também bem válida, que a licitação está nesse meio campo aí, porque o governo fixa, depois ele precisa licitar. O que é licitar? Ele quer comprar ambulância, conforme eu dei como exemplo. Ele quer comprar ambulância. Então, ele não vai comprar qualquer ambulância. Ele primeiro vai dizer: eu quero uma ambulância para atender isso, que tenha aquilo, aquilo outro. E aí vai perguntar para as empresas quanto que custa aquela ambulância. Então, muitas situações vão ter várias empresas. Eu cobro isso, eu cobro aquilo. Então, isso é a fase da licitação, dele ver o que é mais vantajoso para a administração pública. Então, alguns autores colocam que a licitação também é um estágio da despesa pública. Eu botei aqui para baixo porque não são todos que citam isso, mas eu acho bem importante. Eu considero a licitação como uma fase, um estágio da despesa pública, tá? Eu acho bem importante. Então, isso aqui é uma coisa para vocês terem atenção, tá? Porque pode ser que um autor fale de um jeito, se a FGV ou outra pessoa que está fazendo a prova possa cobrar de um jeito ou de outro, de um autor ou de outro. Então, é importante que vocês saibam que nesse meio tempo aí também tem a licitação. E aí, eu trouxe uma questão do ENAD, tá? O ENAD, deixa eu ver se ainda falta muito que a gente... tá, ainda faltam algumas coisinhas aqui. Só um minutinho. Tá, beleza. Então, vocês entenderam direitinho? É a receita... Não, peraí. Tá. Então, a gente falou aqui dos estágios da receita e da despesa pública.
Aí eu trouxe uma questão do ENAD, né? Os alunos não gostam muito de fazer ENAD, mas é super importante a gente ter uma boa colocação de como é que essa universidade está lá, e é importante para o currículo de vocês. E as questões do ENAD são muito parecidas com o exame de suficiência, então eu achei legal trazer essa questão aqui. Então, vamos lá. O objetivo da contabilidade do setor público é fornecer aos usuários da informação informações sobre os resultados alcançados e aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações para o processo de tomada de decisão. É importante ressaltar aqui, gente, que eles colocam exatamente qual é a função da contabilidade pública, né? Fornecer aos usuários da informação. Quem são esses usuários? Nós somos os principais usuários, né? A gente quer saber do setor dos gestores públicos quanto que ele gastou, o resultado dos alcançados, do aspecto de natureza orçamentária, econômica e financeira, do patrimônio da entidade do setor público, né? Então, nós somos usuários da informação contábil pública, né? Todos nós. E suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão, adequada prestação de contas e necessário suporte para instrumentos de controle social. Aí ele botou até a fonte, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público de 2021. Hoje já tem um de 2024, tá? Mas essa questão aqui foi de 2022. Eles normalmente lançam, está sempre atualizando esse manual. Considere que uma entidade do setor público, cuja previsão de arrecadação de impostos foi 2 milhões. E obteve os seguintes resultados: lançamento de 1.500.000, arrecadação, recolhimento. Botou lá. Pessoal, é justamente aquelas fases da Receita Pública que a gente estudou, tá? Que eu falei para vocês ainda há pouco. Essa aqui, ó, as fases da Receita Pública. Ele cobrou exatamente isso. Então, até que eu falei para vocês, eu vou colocar alguns exemplos aqui do que cai nas provas, por aí. Então, no contexto apresentado, o montante da variação patrimonial aumentativa a ser reconhecida será o quê? Ah, professora, o que é variação patrimonial aumentativa? Quando tem uma variação no patrimônio para cima. O que é isso, gente? Variação patrimonial aumentativa. São as receitas públicas. Ah, e o que é variação patrimonial diminutiva? Quando aparecer diminutiva, são as despesas. Nesse caso aqui, ele quer a receita, tá? Nessa questão aqui. Então, ele quer a previsão de arrecadação de impostos foi 2 milhões e obteve os seguintes resultados. Então, quanto vai ser reconhecido na variação patrimonial aumentativa? Aí eu trouxe de novo os passinhos da Receita Pública. Lembra que eu falei para vocês? Da Receita Pública é o PLA, previsão, a lançamento, arrecadação e recolhimento. Aí eu botei em cada fase aqui quanto que ele colocou lá na questão, ó. Ele falou aqui, ó, a previsão de arrecadação foi de 2 milhões. Aí eu botei aqui, ó. Opa, passei demais. Voltando. Aqui. A previsão foi de 2 milhões. Aí ele falou de novo aqui, ó. O lançamento foi de 1.500.000. Botei aqui, o lançamento, o carnezinho do IPTU, lembra que eu botei? Quando emite o carnezinho do IPTU, tem o lançamento tributário? 1.500.000. A arrecadação, que ele botou aqui, 1 milhão. Botei aqui também, botei nas caixinhas. E, finalmente, o recolhimento de 500.000. Beleza? Botei tudo na caixinha. Aí ele quer, o que ele quer? No contexto, qual é a receita, né? Qual é a receita a ser reconhecida no ente? Pessoal, ele foi bem espertinho aqui. Ele quer saber se você sabe em que momento que se reconhece a receita pública. Foi bem excelente essa questão. Quando a gente faz a previsão da receita pública, a gente está só montando o orçamento. Ainda não tem o registro na contabilidade do setor público ainda. Na contabilidade pública, exatamente. Na contabilidade ainda não tem, é só o orçamento. Ah, mas, professora, o orçamento faz parte da contabilidade? Da contabilidade? Faz, da contabilidade gerencial. Mas ainda não tem o registro efetivo, né, para compor o balanço, as demonstrações contábeis, beleza? Então, ela fez a previsão, está só lá no orçamento. Quando ele faz o lançamento, ele já vai reconhecer a receita. Aí eu botei aqui, ó, fato gerador na contabilidade. O lançamento contábil é feita nessa fase aqui do lançamento. Aqui, o ente público vai lá reconhecer a receita. Por que eu botei um atenção, cuidado aqui?
Porque existe antes da aderência às normas internacionais de contabilidade do setor público, a Lei 4.320 falava que a receita era lançada por caixa. Ou seja, quando ela falava lá na 4.320 que a receita era lançada por caixa, seria nesse momento aqui. Como a gente aderiu às normas internacionais de contabilidade, a receita é lançada por competência. Então, é no momento do lançamento que se registra, não no momento da arrecadação. Pessoal, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Vocês vão pegar livros ainda desatualizados que vai falar que a receita no setor público é pelo regime de caixa. Não é mais, isso acabou. É pelo regime de competência. Estou até lançando um artigo sobre isso. É pelo regime de competência, então é no momento do lançamento. Tá bom, gente? Então, isso aqui é muito importante. Caiu já no ENAD de 2022, tá? Então, volto a falar. Se vocês pegarem alguns livros, ainda vai estar dizendo que o lançamento na contabilidade era no momento da arrecadação, de acordo com a Lei 4.320 de 64. Ah, professora, mas você falou que a lei ainda está vigente, está falando que está errada? Ela está desatualizada. Existe um projeto para estar atualizando essa lei. Algumas coisas ainda são utilizadas, mas, em relação à contabilidade pública, é o lançamento, tá bom, pessoal? Já estão atualizando no manual manual de contabilidade pública, já está dizendo bonitinho lá que é na fase do lançamento, tá bom? E aí, qual foi o gabarito? Ele quer saber qual foi o valor reconhecido. O valor reconhecido, que foi o lançamento na contabilidade, foi 1.500.000, no momento do lançamento público, do lançamento na contabilidade. Então, a variação patrimonial vai ser reconhecida no momento do lançamento. Vocês entenderam isso bem, gente? Se não entenderam, voltem lá. Ah, professora, ficou confuso porque você falou que a lei está vigente, mas não é bem assim. Realmente. Lá, a Lei 4.320, ela fala que é pelo regime de que a contabilidade pública é pelo regime de caixa. Mas existe até o Tribunal de Contas explicou que isso nunca se aplicou à contabilidade pública. Então, tem alguns questionamentos sobre esse ponto. No Manual de Contabilidade Pública, o Manual de Contabilidade Pública, que é o Manual da Despesa e da Receita Nacional, Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, MCASP, eu vou adotar aqui, para vocês pegarem. No MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, lá está direitinho, o momento do lançamento contábil é no momento do lançamento e não da arrecadação, tá? Lá fala que a Receita Pública é no momento do lançamento, para reconhecer na contabilidade. Isso é bem importante, chame bem atenção para isso. Pessoal, estamos chegando ao fim. Então, o que eu trouxe de importante para vocês? Que vocês precisam, para estar atualizado no setor público, precisam ler as normas brasileiras de contabilidade. Se vocês jogarem lá na internet, normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, vão achar lá no CFC as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Botei até o linkzinho aqui, tá, de como é que vocês acham lá. É importante, lá tem as normas aplicadas ao setor público. No Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, MCASP, lá tem tudo. Se vocês querem saber sobre o setor público, quer aprender mais sobre o setor público, tem que ver o MCASP. É enorme, enorme, gente. Dá para ler tudo num dia? Depende. Se vocês passarem a noite lendo, dá. Mas, assim, é bom sempre ler aos pouquinhos, vai lendo, vai entendendo, cada dia pega um pouquinho e vai lendo. O MCASP é muito importante. E também para treinar, para ter dúvida, que às vezes a gente aprende na dúvida. Ah, como é que eu vou aprender isso daqui? Faça as questões do exame de suficiência, vai ajudar vocês. Faça as questões do ENAD, vai ajudar vocês. Porque aí vocês vão lendo e vão... Ah, mas isso aqui, ele cobrou isso aqui, onde que está isso? Aí vou lá no MCASP, vou lá na norma e vou checar como é que funciona isso daqui. Então, fazendo as questões é a melhor forma também de aprender, uma ótima forma de aprender. Ou ler o manual na íntegra, que é muito grande. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não fiquem reclamando mais de contabilidade pública. Contabilidade pública é muito legal. A gente precisa entender contabilidade pública porque nós somos o quê? Usuários da informação de contabilidade pública. Nós pagamos impostos, pagamos nossos tributos, pagamos nossas contas e tudo para o governo. Então, a gente precisa saber aonde essas receitas que estão sendo arrecadadas pelo governo estão sendo gastas. E nada melhor do que entender a contabilidade pública. Pouca gente no Brasil entende de contabilidade pública, mas vocês serão diferentes, tá bom? Até lá, pessoal!